Não explico a obra. Esse tipo é melhor com acrílica do que com óleo. Eu falo, nossa, aquela pessoa, ela sabe tudo. Não sabe. Eu vou misturar aí na tela mesmo. Por mais que o professor falou pra mim que eu não posso. Sou Tainá Carneiro. Tô aqui hoje recebendo uma visita incrível. Alice Brant, que é minha aluna há 5 anos. 5 ou 4. Vai fazer 5. Vai fazer 5 anos. Estou aqui com outra visita especial também, que é o papai Bruno, que veio acompanhar essa princesa, que é um talento. Eu estou como mentora, como professora, como instrutora de artes plásticas. Inspiradora. Inspiradora também. Obrigada. E hoje eu tô aqui contando a história dessa princesa linda que agora vem só surpreendendo a gente cada vez mais. A Alice fez sua primeira aula com quantos anos, Alice? 8, né? 2016. 2016, 8 anos. Hoje você tá com? 13. 13 anos. E hoje ela já tá num grau da nossa escola que a gente já diferencia o aluno como aluno mestre. É uma aluna que já faz tudo sozinha quase. E só precisa de alguns direcionamentos de poder de escolha, que é muito pouquinho para a idade dela. E aí só fortifica mais ainda que não está associado o aprendizado à maturidade. Né? Não está associado à idade, está associado à maturidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então eu tenho aqui na minha frente hoje uma potência de aluno que daqui a uns anos a gente vai escutar falar não só o nome, como também vai inspirar várias outras pessoas, né? Sonho. Conta... não é sonho, não, é verdade. Já tenho vários alunos que já falam de você, Alice, dentro de sala de aula. Eu sigo lá, Alice. Inclusive, quem quiser seguir ela no Instagram, qual que é o seu Instagram, Alice? Desenhos.alice. Ela é a rainha do Rios. Alice, conta pra mim como que você foi parar lá na nossa escola. Primeiro de tudo, eu desenhava desde sempre. Daí, fazia trabalhos na escola de desenho. Aí eu fazia na minha escola mesmo, normal. Daí, também em aula de artes, desenhava. E aí teve um concurso de desenho na minha escola, que era um concurso de desenho. Aí eu fui ver o que era, pra ver se dava certo, sei lá. Você queria ganhar, né? Você queria ganhar. Só que era em dupla, daí eu fiz dupla com a minha amiga. Daí acabou que a gente ganhou e o prêmio era uma caixa de bombom e esse caderno aqui, que eu tenho desde hoje até agora. E eu desenho nele até hoje. Esse caderno aí foi antes de 2016 ou foi em 2016? Foi no início de 2016. E esse caderno aí você desenha tudo? Todo dia você desenha ou ele já não tem mais folha? Olha. Ainda tem umas pequenininhas aqui. Isso aqui é de 2017. Olha. Agora até arrebentar. Tá arrebentando de tanto que você usa. Mas tem muita coisa legal aí. Falta 5 folhas pro negócio acabar. Daqui a pouco você já vai acabar com ele e você vai guardar. Você vai ver que quando... Eu vou te contar uma coisa. Quando eu era pequena, eu desenhava em tudo quanto é lugar. Então, eu desenhava, inclusive, comecei desenhando, sabe aonde? Em diário. E os diários, antigamente, eles eram com cadeado. Você já teve diário com cadeado? Não. Diário, não. Então, Mas tinha já ouviu diário. sua mãe contando? Não, mas aí eu já né? tive um já. Já ouviu sua mãe contando que os diários eram com cadeado antigamente? Então você já tem a história aí pra contar pra ela. Peguei essa época. Legal, eu né? Vamos abrir meu diário, vamos ver letra. Comecei a namorar a mãe dela, ela tinha 16 anos, ela tinha esse diário de cadeado. Olha. Eu tinha 19, ela tinha 16. E tem ainda? Guarda algum diário? Ela guarda. Hoje em dia eu não vejo as crianças fazerem mais, né? Eu tenho um diário guardado. Então, ali no diário também eu desenhava. Eu lembro de um tio meu que começou a contar, ver ali que eu desenhava e ele sempre falava. Até que meu pai resolveu colocar. Eu acho que esse é um dos primeiros passos, assim, os pais identificarem, né? Foi quando você também identificou, Bruno, você, talento, Carol? Tem potencial, né? Tem um dom que pode ser treinado e melhorado, aperfeiçoado, com certeza.
Você pediu Eu pra faz- ir pra aula? Eu fazia jazz. Desde criança eu fazia balé, depois fui pro jazz. Aí a Júlia e a Bruna, que são minhas irmãs, elas também faziam jazz. Elas também faziam jazz. Só que aí, em 2016, eu vi que não era isso que eu gostava. Daí eu saí da aula e pedi pra poder entrar numa aula de desenho. Entendi. Daí eu entrei na ateliê, tá na cadeira. Ai, meu Deus. Eu me recordo de você indo a primeira vez. Eu lembro que sua irmã também foi com você. A Alice tem uma irmãzinha gêmea. Né, Alice? Primeira aula foi a Bubu, foi junto, a Bruna? Ou foi a Júlia? Quem que foi com você? É a Bruna. A Bruna? A E gêmea. a minha mãe. É. E a gente a gente tinha acabado de chegar de uma viagem, que a gente tinha viajando. Na viagem inteira eu fiquei, ai meu Deus, quando vai ser minha primeira aula experimental? Eu quero fazer aula de desenho. E foi legal. Foi. Aí você dava uns para casa lá. Dava. Aí a minha mãe ficava no Pilates e eu lá fazendo os para casas de desenho. Você se recorda ali qual que foi a sensação que você teve quando você fez a primeira aula? Inclusive, qual que foi a sensação que você saiu? Quero voltar, gostei, não gostei, acho que isso é legal. Porque quero voltar e ainda fiquei. A hora que eu aprendi, ó, sei fazer degradê, sabe o que é degradê? Eu sei o que é degradê. Essa questão do degradê é uma coisa muito engraçada, porque as crianças só de falarem degradê e aprender o que é o degradê, já é muito. Ela tinha 8 anos, né? Para 8 anos é muito. Primeira aula você já aprendeu o que era degradê? Eu tinha que pegar o lápis mais forte e não fazendo fraquinho. E teve uns momentos, porque eu como instrutora ali da Alice, professora da Alice, teve alguns momentos que a gente percebe, e aí você vai poder falar, inclusive, para quem está te escutando em casa, que quais os momentos você sentiu dificuldade, se você teve vontade de parar, porque não é sempre só bom, né, Alice? A gente encontra dificuldade, né? E como que você pula essas dificuldades também? Como que foi ali as primeiras dificuldades que você encontrou e como que você resolveu essas dificuldades? Antes, quando eu fazia desenho só mais fáceis, aí não tinha muita dificuldade. Só que aí teve a pandemia, aí eu tive que desenhar tudo, pintar sozinha. Aí eu falei, pronto, ferrou. Como que eu vou fazer sozinha? Que eu não sabia nem a quantidade de tinta, nem a mistura, como que chegava na cor. Mas Você sempre tinha alguém pra poder falar pra você, né, Alice? Põe isso, coloca aquilo. Aí, a partir da pandemia, teve que ter a aula online. Aí a gente fez até o primeiro quadro de paisagem. Só que aí, eu tava fazendo paisagem, eu fiquei... Não tava conseguindo de jeito nenhum. Até apaguei, desisti tinha uma pedra, eu deixei a pedra... Sem fazer. Não usei uma pedra. Só que aí acabou que eu fui melhorando a cada aula e aí eu consegui... Aí agora eu consigo desenhar mais sozinha. Você ganhou autonomia, né? É. Sabe o que é isso? Segurança. Toda vez que a gente tem alguém que dita pra gente o caminho certinho, a gente fica o quê? Acomodado. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, a pandemia, ela foi boa para muitos alunos, como ela não foi razoável para alguns. Porque tem alguns alunos que não se adaptaram muito bem ao online, porque ele precisa aprender a conviver com ele mesmo, Um né? divisor de águas, né? Aí tem gente que, às vezes, isso foi um impulso para poder andar sozinho, né? E tem gente que, às vezes, acaba de ficar mais... Tem gente que precisa de braço, né? Isso. De apoio. Precisa de mais apoio. Mais apoio, principalmente de fala. A Alice foi bem. Foi muito bem. Ajudou também na pandemia que ela começou a se comunicar mais através de mídia social, né? Sim. Então acabou que ajudou para desinibir. A gente vai falar sobre essa parte, que é onde que eu falo ali, onde que se empreende com arte. Essa parte tá quente. Eu vou esquentar mais um pouquinho. Na pandemia, você ficava falando o que ia fazer. Só que aí eu ficava estressada que eu não tava conseguindo fazer. Aí eu saí da câmera e falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E você tentava depois? Eu tentava, mas aí até que dava certo às vezes. Aí eu ficava pensando, nossa, como que eu vou fazer isso? Entendi. Mas conseguia. Aham. É porque é difícil, a gente precisa tentar. O pensamento da gente, ele chega primeiro, né? Então, a tendência, às vezes, é se a gente não parar e respirar um pouquinho, a tendência nossa é recuar. Então, a gente pensa, não vou conseguir. Antes de tentar. Só que antes também eu só fazia desenho no papel. Com giz pastel seco, grafite, lápis de cor, aquarela. Daí você me apresentou e eu falei, será que eu vou? Vamos tentar ver o que dá. Que eu pintava com tinta guache lá, na trabalho de escola e tudo mais. Aí eu achava legal. Aí eu fui, então vamos ver o que é tinta a óleo.
Aí no primeiro quadro que eu fiz, eu tava assim, nossa, você deu as 2 opções. Você falou que tinha tinta acrílica e tinta a óleo. Só que aí você falou que tinta a óleo era mais fácil porque era mais fácil de tirar e consertar alguma coisa. Você foi lá e fez. Aí o primeiro quadro que eu fiz, eu tava bem... Eu nem sabia que tinha que fazer rascunho antes, eu só achei que as pessoas já iam começar a pintar. No início, eu consegui fazer o quadro de boa. Aí dei pro meu pai, Dia dos Pais. O primeiro quadro que você fez foi esse aqui? Aham. Ela tem o primeiro pegar quadro, aqui, ó. gente. Olha lá. Vê se tá... Em 2000... Tá certo. 2019 que tá aqui, ó. Só recapitulando, 2019. que a Alice, ela passou por um processo de desenho primeiro. Então, ela começou desenhando. Pode subir, Bruno. 2016. Só porque eu vou mostrar. Ela passou por um desenho durante 2 anos, não foi, Alice? E aí, em então, 2019... aprendeu degradê, proporção. E aí, quando foi em 2019, a gente apresentou o pintural óleo pra ela. E o primeiro quadro que ela fez foi esse lindo. Ela me deu de Dia dos Pais, né? Eu lembro que ela chegou falando que o desafio era fazer num tom só, né? Tudo de azul. Sim. Ela tinha que fazer um quadro todo de azul, usando todos os tons. Né? E ela conseguiu atingir, porque olha pra você ver, tem passagem de tom, tem esfumaçado. Nossa, que agora que eu vejo, dá vontade de meter o pincel tudo. Porque hoje você tem uma percepção, mas eu olhando, eu não vejo que tem tanto alguma coisa que seja errado, que você já fala. É porque você ficou mais crítica com o seu trabalho. Ainda foi o primeiro, né? Primeira experiência. Mas uma experiência incrível, porque você adaptou bem. Você tinha dificuldade, eu me recordo, em realismo, né? Eu gosto de pegar essa parte aí, porque eu sei muita coisa disso. Eu fazia... Primeiro, vocês estavam me ensinando a fazer parte do corpo, mas em desenho. Vocês estavam me ensinando a fazer parte do corpo humano em... aí fazia nariz, boca, de várias partes. Aí eu cheguei lá, fui mostrar pra minha irmã. Minha irmã achou que era uma bruxa. Vontade de chorar. Ela perguntou pra você se era uma bruxa. Eu tava de lado, tava com narigão, com tudo. Só tinha feito o nariz? O que tinha feito? Não, eu tinha feito o rosto de lado. O de frente tinha ficado bonito. Se caiu de lado, tinha ficado com narigão. Aí ela falou... Ela é bem sincera, né? Dá pra perguntar as coisas pra ela. Minha irmã gêmea. Aí eu pergunto as coisas pra ela, ela é bem sincera. Aí ela falou, o que tá fazendo narigão? Tá fazendo uma bruxa. E era o quê? Era o qual que era o desenho? Era uma mulher de cabelo. Aí tinha um nariz e um cabelo cacheado. E ficou bom? Não. Não ficou bom? Foi a sua primeira... primeiro realismo que você fez ali. Aham. Entendi. Quando você estava passando por aquele hiperrealismo, que era quando você estava aprendendo a desenhar a sua avó, que foi um dos trabalhos mais difíceis que eu acho que você fez. E teve uma leve... a bisavó, né, na verdade. Isso, a bisavó. E você, inclusive, recuou. Você falou, eu não tô conseguindo. Ruga, que... Você sentiu dificuldade, Ani? Ainda era grande. Eu senti, mas naquela época, porque hoje... Hoje eu acho muito legal fazer. Sabe o que chama isso? Maturidade. Erro e acerto. Tentativa de erro e acerto. Porque quanto mais você faz, mais madura você fica. E mais experiência você tem. E você ganha mais segurança. Foi isso que aconteceu com você. E ainda na parte que eu tava indo pra pinturar óleo, eu dei o quadro pro meu pai, né? Daí ele chegou em casa, olha o quadro que eu ganhei da Lili. Aí a minha mãe falou, também quero, então. Ficou com ciúme, né? Aí ela falou, também quero. Aí eu fiz um quadro bem maior, que é o Aquaman. Que, eu nem consegui trazer, porque ele é muito grande. Ele é imenso. Aí, eu vou postar uma fotinha dele aqui no cantinho, na hora que a gente for fazer o corte. Eu peço pra colocar a fotinha. Aí, na hora que eu tava fazendo, eu tava até querendo desistir. Eu nem queria pintar ele. Eu só pegava ele pra fazer no finalzinho dela, faltando 10 minutos pra não dar tempo mesmo, porque eu não queria continuar ele. No início, eu até tava gostando, porque era só fazer o fundo azul, só que aí depois tinha que fazer os detalhes, aí eu não sabia fazer detalhe. Rosto também, eu não tinha ideia de como fazia rosto. O que acontece? Quando o aluno, ele trabalha com nome... Como assim, Tainá, ele trabalha com nome? A gente tem um lado direito e a gente tem um lado esquerdo do cérebro. Um lado, ele é mais matemático, né? Então, ele fala ali letras, ele grava palavras, ele faz contas, ele é mais razão. E o outro lado, ele é emoção, criatividade, né? É onde que a gente entra. Só que quando a gente começa a desenhar, ou a gente começa a fazer algo manual, o qual a gente precisa replicar,
o que o cérebro da gente faz? Ele começa a querer trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, quando você tá vendo uma linha ali que você tem que fazer ela igual, e às vezes essa linha é de uma arara, por exemplo, o que acontece? O cérebro começa a usar o lado esquerdo, que é o lado matemático, e começa a falar arara, arara. E ele começa a ter uma briga ali dentro de como que a arara é. Se ela tem uma forma redonda, se os olhos dela são de cores variadas, se a pena dela é vermelha, mas tem carmim. Não é só vermelho, porque tem sombra, tem luz, tem volume, não é? Por isso que muda as cores da arara. Só que... Eu tentar fazer igualzinho da imagem. Então, quando o aluno começa a fazer aula, nos primeiros anos a gente tem ganho de autonomia. É o que você passou. No início eu também não tinha ideia. Eu pegava, pra mim era só vermelho. Tinha vermelho, marrom, preto, branco. Hoje você já tem noção, não tem? Pois é, que significa que você subiu de degrau. Significa que você já consegue fazer um tanto de coisa melhor. Consegue ter uma visibilidade maior também. Então, quando a gente... inclusive, quando a gente coloca vocês, Alice, pra pintar de cabeça pra baixo, é pra poder dar uma driblada aqui no cérebro. Para que você deixe só o lado direito trabalhar. Porque o lado esquerdo, ele não tá entendendo ali, já que é uma arara, porque a gente virou de cabeça para baixo. Se eu pegar esse cachorro aqui que você fez e colocar você para pintar de cabeça para baixo, você vai começar a ver só a cor. Então, fica mais tranquilo. O cérebro trabalha. E aí, automaticamente, você sente menos dificuldade. Você entendeu? Então, quando você fala pra mim, tô fazendo o Aquaman, mas eu não sabia fazer os retoques finais ali... Às vezes é porque o seu cérebro não estava deixando você prestar atenção no que o professor estava explicando. Eu nem terminei. Ficou um lado cheio de peixe, outro lado ficou com 5 peixinhos. Pois é. Tá vendo? E aí a ansiedade também. Porque quando você tá pintando, tem uma liberação de hormônios. Pronto. Você quer ver pronto. Às vezes você nunca passou por aquela etapa. Então você fala assim, quando que eu vou acabar? Eu tô muito cansada. Eu já fiz tantas e tantas partes. Entendeu? Então, hoje, eu olho para você como aluna, eu já falo assim, Alice já é uma potência. Só que como você ainda é criança, você ainda não tem uma visão muito grande do que nós adultos temos ainda. Mas a gente já sabe que você já consegue fazer muita coisa que muito adulto não consegue. Você sabia disso? Não, assim. Então, eu já tô te contando. E aí, na quarentena, também teve a aula online, né? Que aí tive que fazer pintura por meio do... online, né? Ficou bem mais difícil. Só que aí, em abril de 2020, eu fui que não tinha nada pra fazer, né? Eu falei, vou tentar fazer realismo com lápis de cor pra ver o que dá. Daí eu fiz, era uma mulher negra com fundo amarelo e brincos. Daí eu fiz ela. Até que eu gostei do resultado. Você gostou? Eu gostei, porque eu vi depois. Aí eu comecei a fazer mais... Aí eu comecei a fazer personagem. Antes eu fazia só personagem de desenho animado. Bob Esponja, Barbie, sei lá. Não, Depois você foi Minions. escolhendo... E aí você foi melhorando, né? Aí... Porque hoje você já faz realismo. Você já faz rosto, autorretrato. Não é? Agora eu comecei a desenhar personagens de filmes com pessoas reais. Aí eu fiz do Piratas do Caribe. Eu faço pessoa aleatória também. E aí Hermione, super-herói. Ô, Bruno, e conta pra mim não, pra todo mundo que vai estar escutando esse podcast. Você, como pai, a Carol, família, né? Porque chega pra gente lá no ateliê sempre assim, pais buscando uma válvula de escape para os filhos. Só que quando a gente vai conversar com esses pais sobre isso se tornar uma profissão, por exemplo, se a gente vira para os pais e pergunta assim, você quer que seu filho seja médico ou que seu filho seja artista? A gente já sabe que boa parte dos pais vão optar pela medicina. Quando você vê o quanto de potencial a Alice tem e o quanto da arte ser um instrumento muito grande na vida dela, não só para ela, mas para várias outras pessoas, porque hoje ela já vende, né? O que você me fala? Que você olha assim, você gostaria que a Alice trabalhasse com arte? Você gostaria que a Alice seguisse esse caminho? Essa pergunta é interessante, né, Tainá? Até outro dia foi muito bom essa ocasião de pandemia, que eu tenho almoçado muito com elas, que antigamente eu não tinha essa oportunidade, né? Então, como eu fiquei muito no home office, então eu tenho tido
contato mais profundo nos últimos 2 anos com ela. E eu sempre converso sobre isso, falando sobre vida, preparando para a vida, né? Do jeito que a gente é preparado. E eu gosto de falar muito o seguinte, né? Seria muito bom se a gente pudesse fazer o que gosta, né? Mas nem sempre na vida é assim. Então, felizes e sortudos são aqueles que conseguem trabalhar com o que de fato gosta. Eu falo, a vida não é fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz, né? Eu cresci ouvindo isso. Mas então, essa experiência toda da Alice com a arte, que começou há 5 anos atrás, e não foi por causa da pandemia como válvula de escape, igual você comentou, foi o caso de alguns pais, então ela já tinha começado antes e partiu dela, não foi a gente que empurrou como válvula de escape, vamos dizer assim, que não tem nada de errado também. Vocês só vibraram, né? A gente só teve o trabalho de incentivar, tanto é que deu exemplo que foi outra irmã também, a Gêmeas, que não quis, cada um quis seguir um caminho. A Bruna faz outras coisas, a Júlia, que é mais velha, gosta de outras coisas. Escolheu. Isso aí é personalidade mesmo, né? Então a gente vê na arte ali a forma dela manifestar a personalidade dela. Né? E de evoluir. E é muito legal essa experiência, porque ela é de uma família de empreendedores, a vida inteira a gente foi empreendedor. Então eu estou vendo nisso tudo uma oportunidade ímpar de ver como que ela está se desenvolvendo no mundo de empreendedorismo mesmo, inclusive. Né? Porque é muito legal. Então, agora mais recentemente, não sei se eu estou queimando a etapa aqui, mas já falando um pouco do canal. Quando ela montou o Instagram dela e começou a publicar lá as fotos e tal, e de repente, para nossa surpresa, tanto de gente entrando, começando a seguir, e começou a pessoas que ela nunca nem conhecia, como não conhece de fato, a encomendar artes para ela, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Os casos do Rio Grande do Sul foi até engraçado, Eli. Eu vou contar aqui. Conta pra gente, porque esse eu não sei. Esse caso foi engraçado. Ela, quando começou a receber encomendas, lógico que como tudo na vida, eu até falo isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, até na arte também, todos os negócios, que no começo tudo é farra, porque tem o family and friends, que a gente fala, né? Sim. Então, parentes e amigos sempre vão ajudar qualquer coisa que você for mexer. Se você for vender negócio no sinal, vai passar seus parentes lá e comprar. Vai comprar. Todo dia. Então, eu sempre brinco que o negócio começa mesmo depois que acaba a lista quente, né? Depois que acabou a família, volta ali. Né? Então, eu sempre dei o exemplo para elas também, e respondendo um pouco a sua pergunta, mas vou voltar no caso do Rio Grande do Sul. Não, mas eu quero escutar. Mas quando você falou se a gente incentiva a arte ou não, eu dei o exemplo também de jogador de futebol, né? E artista, em geral. A gente sabe muito bem que eu dou o exemplo de jogador de futebol porque eu quase fui um, né? Então eu cheguei a jogar no Júnior, do Cruzeiro e tal, e chegou no 3º ano, meus pais até me incentivavam e mandaram eu escolher se eu queria estudar ou jogar bola. E eu optei por estudar, porque eu tinha plena consciência de que não depende só de você ter talento e jogar bola. Eu sei que tem milhares de pessoas do lado de fora que jogam até melhor do que quem está lá dentro. Então é uma série de requisitos que são necessários ali, de resiliência, de necessidade, né, de você não ter outra alternativa, no caso do futebol, várias outras coisas. Então, igual eu sempre falo para elas, a gente como pai apoia e incentiva no que elas quiserem fazer para ser felizes. Mas todo mundo tem que ter consciência de um plano B, ou um plano A. Se quiser fazer daquilo o plano A, não tem nada de errado, mas tem que ter sempre um plano B. Porque às vezes não depende só de talento, né? Isso vale para arte, vale para futebol, vale para músico. Você vai lá na Bahia, lá no hotel, eu sempre dou esse exemplo. Você vai lá e pega aqueles baianinhos tocando, nada contra os baianinhos, mas descalço, de chinelo lá, mas que dá show. Tem artista renomado aí que faz sucesso internacionalmente. Por falta de oportunidade, não é? Às vezes um mix de coisas. A oportunidade é uma delas também, né? Mas às vezes, porque a oportunidade também, ô Bruno, ela não... Às vezes as pessoas acham, foi sorte. Foi persistência, com certeza. Foi dedicação. Resiliência que eu falo. Não é? Dedicação, muita coisa. Tem que ter talento também, é um mix de muita coisa. Mas aí só para lembrar da história do Sul, para não ficar sem contar, essa encomenda dela foi muito interessante, que ela vibrou quando ela recebeu um direct lá no Instagram, né, de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira venda? Não, antes já tinha feito a família toda. Família e tal. Agora, lista fria, vamos chamar assim, que não foi do cenário ali de Family and Friends. Sim. Foi realmente o do Rio Grande do Sul. E foi engraçado, porque a pessoa entrou em contato com ela pelo direct no Instagram, ela veio toda, né, empolgadíssima, papai e tal, a pessoa entrou em contato aqui, querendo encomendar um quadro, uma foto, né? Era um desenho preto e branco. Era um desenho preto e branco, aí nesse meio termo ela elaborou uma tabela de preços, né, perguntou pra você referências e tal, que ela não tinha referência de valores e como cobrava. Ela sempre tinha essa... Eu me recordo da primeira exposição que ela fez, a gente já direcionou ali, olha Alice, valor e tal. E ela vendeu na exposição, inclusive, para
para uma pessoa que não era... foi você, não foi? Nem sabia. Pra Que mim, eu achava que tinha você sido lembra só na que você família, vendeu? nos Não, primeiros. Teve na gente primeira de fora? exposição que ela fez, ela Teve vendeu um. para uma legal, pessoa nem que era lembrava. convidada de outras. Ó, de não outras. lembrava disso. Eu tenho vídeo, eu vou te Pra mostrar 4 depois. anos. Essa pasta É, dela tipo tem assim. essas fotos aí. Tem uma foto dela também dessa primeira exposição, né? Que foi até lá no, Eu no me recordo ateliê. do valor, foi R$150. Legal. tinha uns pequenininhos, aí Isso, tinha os era um pavãozinhos. quadrinho pequenininho. E aí era convidado de outra pessoa que estava na exposição da nossa escola. E a pessoa chegou lá e falou assim: eu gostei muito desse trabalho, eu vou ficar. E aí ela vendeu ali. Você vendeu umas 4 obras naquela Umas exposição. 5, eu acho. Foi, É. mais ou menos Mas eu isso. lembro que aí, com base nesse feedback seu de parâmetros de preço, que ela não tinha noção, né? Aí ela foi elaborou uma tabela. Então você vê ali sozinha, de preços de quando é só desenho, folha menor, só grafite, né? Até tinta óleo e quadros maiores. Então ela começou a fazer isso. Aí essa pessoa do Sul foi e contratou um desenho dela, que na tabela era o mais baixo lá, mas ela queria um desenho lá de um... Acho que do artista de uma banda, um cantor que a pessoa gosta lá do Sul. Até Ela ia presentear o amigo dela. Ia de presentear um aniversário. amigo de aniversário, um negócio assim. Mas o que me chama a atenção da história é que ela passou o preço, beleza, exigiu o pagamento adiantado de 50% óbvio, senão a gente alertou sobre isso também, né? Gente que tá aí no comércio a vida inteira sabe como é que funciona. Sim. Você tem que cobrar um sinal, isso não tem como. Não Todo tem. mundo entende isso, enquanto isso não tem nenhum problema. Mas aí foi interessante que ela perguntou ao papai, mas e questão de frete pra gente entregar? Eu falei, não precisa de cobrar, não. Eu mesmo induzi ela a erro, né? Aí eu falei, não precisa de cobrar. Não sabia que era do Sul até então, ela só falou que a pessoa tava no Instagram entrando em contato ali. Eu falei, não, frete é barato, uma folha de papel, pô, põe no correio e pronto, acabou, né? Aí beleza, cobrou R$150 da pessoa, a pessoa tinha pago 75 de sinal, né, Lili? Você fez a encomenda, E pagou, chegou o belo depositou na não, conta. até então não era na nossa conta. Agora hoje já tá chique, Hoje já já tem o Pix, conta Ai, digital, que ela já tá chique. mentira. Depois eu vou querer saber lá pra frente. Hoje em dia, de aniversário, eles preferem Pix do que presente, Pode né? depositar o Pix na minha conta. Aí o que acontece? Aí no dia de colocar no correio, foi muito interessante, eu fui com ela, e o crente que ia ser coisa de 5, 10 reais, botar no correio e tal. O que seja 20, falei, tá bom, né? Aí fui eu e ela no correio, na agência do Bonitis que tem lá, aqui 50. Aí na hora que a gente falou, Sedex, né? Você lembra? Falou, 80, né? R$89. Ela cobrou 150, o Sedex pra entregar lá no Rio Grande do Sul, R$89. Eu olhei pra ela, quase saiu uma lagriminha aqui, né, Leli? Eu falei, e agora? Eu falei, mas tem jeito de ser sem Sedex? O simples, então? Quantos dias demora o Sedex? É porque tinha uma data pra pessoa presentear no aniversário lá. A pessoa tinha que receber Mas na ainda data. faltavam uns 10 dias, né? Eu acho que ainda faltavam. A sorte foi essa, que aí a pessoa foi e falou assim, do correio, falou, não, tem Sedex, tem correio convencional, sem ser Sedex. Aí o preço acho que ficava 50, 51, alguma coisa assim, não era? Nossa, ainda foi caro ainda também. Foi caro. Eu assustei, tinha muito tempo que eu não fazia isso. Era de moldura? Tinha moldura? Não, mas é porque como a gente botou plástico bolha e tudo mais pra amassar e pro Rio Grande do Sul, não dava pra ser só a folha. Então ficou embalagemzinha mais parruda. Você não sabia dessa história não, né? Aí o que aconteceu? Me contou essa, não. E o melhor vem agora. Aí, beleza, pagamos lá os R$50, voltei pra casa. Vem cá, deixa eu te ensinar a fazer uma planilha Excel. Agora eu vou te ensinar. Planilha de Excel, ela tem todas as obras dela, o nome do cliente, a entrada que já deu, quanto falta, de forma automática. Então, isso é uma excelente ferramenta de aprendizado para a vida empreendedora. E-mail também, né? telefone. Então, ela aprendeu a controlar na planilha lá o que ela tem, ela tem um controle das obras. Até falei, vamos ver o que você tem em valor de estoque, esses quadros que você quer vender. Quanto seria o preço de cada um, para ela calcular e ver. Com base nisso, ela conseguiu comprar o telefone dela, inclusive. Quanto valeu o seu telefone? 2.100. Muito bom. E aí, só voltar para concluir a história do Sul, aí ela voltou para casa, perguntou, e aí, papai, eu cobro da moça. Ela tinha até perguntado se não queria que pagasse o frete, porque ela tinha noção de que era caro. Você vê, a cliente tinha noção. Tinha percepção, mas sabia como que a gente já tinha criança. falado que não tinha, eu falei, Alice, agora fica feio cobrar, não dá, né? Você pode falar o seguinte, falar que o frete saiu bem mais caro do que você imaginava. Sim. Se ela se sentir confortável e tal, e pagar metade, foi isso que eu falei, né? Dividir com você o frete, que assim seja. E aí acabou que ela falou que tá beleza, que ia fazer, mas nem sei se pagou depois. Pagou? Acabou que não pagou, não. Ela tinha concordado, mas chegou pra ela, ficou feliz, né? Mas o importante foi o aprendizado, né? O aprendizado que ela teve com essa história. E a partir daí saber que se for fora da região metropolitana de Belo Horizonte, tem que colocar valor de frete. Você já tem agora essa história pro resto da vida. Você falou experiência, né? Só aprende fazendo. Alice, e me conta uma coisa. Quando chegou essa obra de arte lá para cliente, como que foi o feedback dela para você?
gostei, muito Ela obrigada. falou muito obrigada. Ela falou que gostou, que ela ia entregar pro amigo dela. Só que aí ela falou que ia tentar gravar, aí ele recebendo, só que ela não conseguiu. E aí depois eu nunca mais falei com ela, Nunca sumiu. mais, não tem mais contato. Mas ela te segue no Instagram lá. É. Olha pra você ver. Pode Então, ter certeza que ela pra tá vendo. você aí que comprou a obra da Alice, você foi muito importante, Com né, certeza. Alice? Foi muito importante. Qual é o nome dela, você lembra? Vitória. Vitória. Vitória, você foi muito importante. Você ensinou pra Alice muitas regras, né? Alice, muitas coisas importantes. Você não vai esquecer nunca mais, né? Você sabe que isso acontece na carreira minha até hoje. Às vezes, alguma coisa que eu vou pegar novo, às vezes também tem um erro ali. Hoje a gente já joga pra mais. Justamente pra não acontecer isso. Tem uma Mas margem de erro. sempre tem uma margem de erro. E me conta uma coisa, depois disso, você foi ficando sempre esperta ali, recebendo sempre mais encomendas. Eu criei o Instagram, daí o Instagram ele me ajudou muito, porque aí eu coloquei lá, ninguém tava... minha intenção nem era vender, eu só tava lá pra poder colocar, só pra poder ficar salvo lá, meus desenhos. Aí do nada o meu vídeo bombou, aí eu fiquei muito feliz, né, que eu nunca tinha viralizado um vídeo. Aí ficou 150 mil visualizações e 20 mil curtidas. Daí, Isso. as pessoas começaram a me chamar no direct, perguntar os valores das coisas, tudo mais, queriam encomendar. Daí, agora eu tô começando a vender mais, sem ser familiares. Até eu fiz um autorretrato e eu tô começando a fazer realismo também de pessoas. E agora é um dos meus preferidos, fazer autorretrato. As pessoas presentearem as outras, né? Retrato, Então realismo. fazendo realismo. Então tá recebendo muita encomenda de realismo aí. E eu tô feliz demais. Por quê? Porque, olha pra você ver como que vale a pena a gente, às vezes, insistir em algo. Eu me recordo de quando a gente entrou com realismo. Com a Mãe. Pra Falei, você. quero fazer isso nunca, que difícil. Você chorou, né? Pois é. Agora você tá colhendo os frutos. Olha que coisa boa. Agora eu amo fazer realismo. É legal fazer olho. Então, para os pequenos que estão assistindo aí, só para poder ficar persistente. Porque vale a pena, né, Alice? Lá na frente vale a pena, não vale? Tainá, você falou dos pequenos, acho interessante chamar atenção para isso, que não sei precisar o número, mas tem muitos pequenos que seguem a Alice no Instagram. Eu vejo pelos comentários, aí eu entro para ver quem comentou, ver os posts, você vê que são crianças de 8, 10, 12 anos, que ela tá assim, vídeo de inspiração para eles, né? Sim. Não só a gente, não só para eles, tá? Porque a Alice, inclusive, é um grande carro-chefe da nossa escola. Por isso que a gente até... Não só por isso, tá? Porque todos os nossos alunos vão gravar podcast, mas você, hoje, é uma grande referência para os alunos menores que estão iniciando. Talvez você não saiba, mas eu conto. E eu falo de você todo dia. E eu tenho vários adultos que eu mostro para você. E os adultos se inspiram. Essa semana, por exemplo, eu dei uma aula experimental. E eu falei assim com a moça que estava começando, que tinha quase 40 anos. Ela falou, mas me conta, as crianças, como que é? Criança aprende? Eu falei, deixa eu te mostrar uma aluna minha. Sim, todas as crianças, eu mando, coloco a gente, pergunta todo mundo. Você faz aula? De onde você aprendeu? Eu quero fazer aula também. Que coisa mais linda. Me ensina, pode fazer tutorial, me dá dica. E você dá, que eu sei que você Pois dá. inclusive eu ia falar sobre isso das crianças menores, que ela começou a fazer, é muito legal, eu vejo que dão, ensinando a fazer pé, fazer mão e tal, e as crianças que eu curtindo, e não só crianças mesmo, eu vejo adultos. Eu acho pra mim mesmo, eu só sei desenhar um fusquinha, eu né? acho demais. Eu vi eu sou professora da Alice, né? E eu vi eu não sei se foi um Reels ou se foi um Stories, um dos dois, onde você ensinava para os pequenos para continuar. Você vai ter erro, você vai ter acerto, você precisa persistir, às vezes vai ser difícil. E você fez isso, não foi? Conta aí para quem tá assistindo pra gente como que você entende que não pode parar. Quais as dificuldades que a pessoa vai ter ali? Tinha um desenho que eu tava fazendo e aí eu parei, fiquei uns 3 meses sem fazer ele e depois eu tentei voltar. E foi bom voltar, porque eu amei o resultado. É um dos meus preferidos, dos meus desenhos. Então não adianta desistir, porque... Não adianta não, né? Porque se desistir, você não vai conseguir ver como vai ficar. Por mais que fique ruim, você aprenda com alguma coisa com aquilo. Então, você tenta fazer de novo melhor. Ai, meu Deus, eu acho que eu fiquei emocionada. Olha,
Vamos falar agora um pouquinho da parte do empreendedorismo, mesmo a gente já entrando ali. Mas eu vou falar mesmo assim, escancarado para quem... Eu sei que hoje, né, você já vende trabalhos ali em torno de R$1.700. Essa semana, 2.000 e pouco. Né? Pois é, essa semana, inclusive, eu já falei com você que a gente, pelo perfil do trabalho, já conseguiria chegar até 5.000 no trabalho daquele, né? E aí da Santa Ceia. E aí, onde que eu mandei pra ela, porque eu vou contar pros alunos ali o que a Alice faz comigo. A Alice me manda mensagem e aí ela me pergunta sempre assim: Tainá, qual o valor que eu vou ali e tal? E o valor do trabalho dela é um valor que a gente já passa de aluno mestre, porque ela é uma aluna mestre. A gente tem patamar no ateliê: aluno iniciante, aluno intermediário, mestre. Depois do mestre, ele já sobe para poder ser um aluno de mentoria. É um aluno que já pode dar aula. Eu não vou contar. Deixa pra eu já tentei dar uma aula pra minha irmã. Pois é. Então, assim, a gente estuda outras técnicas, que é técnicas de habilidades comportamentais, que é o foco da nossa escola, que é técnicas de linguagem corporal, que é como você identifica se o aluno tá gostando, se ele tá entendendo, se ele não tá entendendo. Por quê? Porque a técnica, ela é linear ali. Quando a gente fala hoje de empreendedorismo, quando eu falo pra você que você já é uma referência, é porque eu sei que você já vende trabalhos assim, no valor de R$3.000, né? E hoje, agora, a gente já consegue caminhar mais pra frente. Como que você se sente? Conta pra mim, com 11 anos, já inclusive já tendo, porque vou te dar uma direção. Hoje, um salário mínimo no Brasil é R$1.100, R$1.200, né? Se você vende uma obra de arte por 2.000, você já tá ganhando mais que o salário mínimo aos 11 anos de idade. 13. Aos 13 anos de idade. Como que você vê isso? Eu fico desacreditada, porque, tipo assim, pra mim, R$100 eu tava rica. Aí chega R$1.000. Na sua conta? Que é isso? Eu tenho R$1.000, tô rico. Entendi. E deixa eu te perguntar uma outra coisa também que é muito interessante. Você já guarda ali um dinheiro, igual a gente orienta pra vocês lá na escola? Eu só vou gastar se for, tipo, pra comprar a tela e tal. Que aí, se precisar depois, né? Mais tarde. Inclusive, essa planilha dela que a gente fez, né? Essa planilha tem uma coluna lá para o custo de material, inclusive, pra colocar nela ali. Que bom. Porque senão, aí acaba o material, não tem dinheiro se eu gastar tudo. Né? Tem que reinvestir, né? Tem que reinvestir. Comprar que bom as telas, as tintas. Que você nasceu numa família empreendedora. Que bom que você caiu numa escola empreendedora. Que bom que você desenvolveu tudo por muita dedicação sua. Está. Aqui, gente, a gente colocou aqui em cima os trabalhos da Alice. Então, ela tem... Hoje ela já é uma aluna que ela já fez pintura, pastel seco. Entrou na acrílica, entrou na pintura a óleo. Aquarela. Nanquim. Grafite, carvão. O giz oleoso também. Giz pastel seco e pastel oleoso. Fez aerografia? Sim. Fez aerografia. Tudo que vocês imaginarem, essa menina já é uma grande potência. E aí eu vou encerrar o podcast pedindo para ela poder deixar uma inspiração para quem ela já é inspiração para várias pessoas, mas deixar uma fala de motivação para os alunos que estão iniciando e que querem chegar no patamar da Alice hoje como empreendedorismo, já vendendo, porque eu sei que lá na frente, tá? Você vai ser melhor do que eu, vai chegar onde você quiser chegar, porque a nossa escola é isso. A gente quer que os nossos alunos ultrapassem a gente. Ruim do professor que não quer isso. Ruim do professor que não quer isso. Então, eu queria que você deixasse um recado. E depois eu queria que o Bruno também deixasse um recado para os pais, né? Que às vezes querem trocar ali ou não deixar o filho fazer arte. Eu acho que é não desistir dos seus sonhos. Porque eu sempre quis ser famosa. Eu tinha canal no YouTube de boneca. Eu criava canal. Eu já tive uns 5 canais. E também eu vendia na escola meus desenhos.
E aí ver que agora eu tô vendendo por um preço muito mais alto e que foi fruto do meu esforço, eu fico muito feliz de ver isso. Então, e espero que eu tenha muito caminho para percorrer e que dê tudo certo no percurso, né, nessa parte da arte. No seu trajeto, que é lindo já. Eu tenho certeza, já deu certo, tá? Diz que a diferença de quem desiste ali é porque ele estava tão próximo de chegar do objetivo dele. Se ele soubesse, ele não desistia. Diz que quando tá muito difícil, mas muito difícil mesmo, é porque a gente tá bem próximo. Você tá? Era só um hobby, aí já... Olha pra você ver. E hoje estamos aqui vendendo quase 5 mil reais. Bruno, deixa um recado pros pais. Sua visão como pai, o quanto que isso é bom, ou, né? Ou sua visão mesmo. Do que você acha que isso é bom, inclusive no mundo atual que a gente tá vivendo hoje. Eu falo muito que não adianta a gente querer para os outros, né? Mas quando a pessoa quer, a gente tem a obrigação de incentivar, inclusive. Então, vocês pais aí que estão nos assistindo, às vezes não adianta você querer empurrar o filho se não é isso que ele quer. Mas pelo menos uma primeira ida lá, eu aconselho a vocês a que dê essa oportunidade, né? Pra ele poder escolher, né? Não faça pré-julgamento. Deixa a criança ir lá, ver se ele vai se ambientar. E às vezes não é só uma aula, não. Às vezes é 2 ou 3. Acho que aí já... Eu tenho dentro de casa um exemplo concreto disso. Sim. De gêmeas univitelinas idênticas que uma quis e outra não quis. Verdade. Então não dá pra julgar ninguém. E não é porque a outra não quis que não deu certo, porque às vezes ela é muito boa no que ela tá fazendo também, né? E ela gosta também. Às vezes a Alice até ensina, senta do aula de lado, desenho fica pra lá ela. vendo, quer ver. Eu vi. Teve um Ela desenho adorou. que você levou. Pois assim é. como a Júlia também, né? De vez em quando você fica ensinando a Júlia, que é a mais velha, que tem 16 anos também, a fazer olho. Elas gostam também. E eles eu vejo que a sua família respeita muito, né? O que cada um é bom. Sim, eu vejo sim, que sim. você também motiva as meninas em outras coisas que você já me contou. Ah, minha irmã... Toca ukulele, toca violão, outra teclado. dança. Também Sim. sem aula de ouvido, de dom também. Sim. Eu também tenho esse dom também lá em casa. Então a turma vai convivendo nesse ambiente aí. Mas e a gente, cabe a nós pai, né, apoiarmos. Né, fazer que eles, principalmente, sejam felizes, né? E se conseguir ainda conciliar essa diversão que ela tem com a vida empreendedorismo, nossa, aí é melhor ainda. Se eu conseguisse ficar pintando e ganhar dinheiro com isso, porque pintar pra mim é muito legal. Mesmo se eu não conseguir trabalhar com isso, eu estaria um hobby ainda. Isso ela falou comigo no dia que eu tive essa conversa séria, de independente de dar dinheiro ou não, é uma coisa que ela gosta de fazer. E aí é o que eu falei, pode ser plano A e pode ser plano B, não tem nada de errado. Não, e até então, porque a gente vive agora num contexto, e isso é comprovado e escancarado, que a geração agora pode ter até 5 profissões. Nunca se teve tão em alta, onde as habilidades comportamentais e as soft skills desenvolvidas... Sim, as habilidades. A maior delas inclusive, a capacidade de adaptação, né? Sim. Então, de flexibilidade. Sim. E quando a gente fala de arte, inclusive, ela te dá ali, principalmente, poder de erro e acerto. De tentativa, de persistência, de observação, de sair fora da caixa. Então, não é bom só para quem quer viver disso. É bom em várias faixas etárias. É uma escola da vida, né? Serve para tudo. Até brinco, né? O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Mas não tem jeito, todo mundo quer dar de inteligente e vai tomar fé para aprender, não tem jeito. Tem jeito, então, acontece não. com ela, acontece comigo também todo dia na vida empreendedora, então faz parte. Então, aí é sempre evoluindo, né? E tendo resiliência e foco. E ela é muito focada. Ela é muito focada. Muito focada, impressionante. Muito focada. Eu encerro esse podcast hoje falando uma frase que eu falei ontem. Uma frase grande. Quem é meu aluno, conta comigo. Quem ainda não é meu aluno, também pode contar comigo. Ainda nem me conheceu. Quem ainda não me conheceu, também pode contar comigo. Porque é assim que a gente começa. As pessoas que não te conhecem, não te pedem dicas, não conta com você. Pois é. Então, você tá ali iniciando o trajeto. Daqui a pouco, você vai ter um legado tão grande. Igual ontem. Ontem eu recebi um aluno na minha casa. E é assim, né? Que a gente vai vendo o quanto é importante quando a gente dá a mão ali. Às vezes a gente é uma plantinha pequenininha. Mas a gente ajudou uma planta grandona.
né? As raízes ali por baixo. Eu, inclusive, postei isso no Instagram também outro dia. E aí, eu recebi um aluno meu que tá morando hoje no Rio Grande do Sul. Bem. Chama Vitória não, né, Lili? Não, chama Bruno. E Gente ele boa. passou pra me visitar na minha casa. Porque ele tava aqui e ele falou, olha, você foi muito importante na minha infância. Eu fui embora e tal, e hoje eu desenho muito. Mas eu passei só pra te ver. Que legal, parabéns não, pra vocês. Isso é legal demais. Não tem preço, não. Não tem. Eu sei. Então, eu encerro o podcast hoje sabendo o tanto de adubo que a gente tá pondo e que a gente sabe que vai crescer. E que você continue contando comigo. Tá? Seja Obrigado, bem-vindo. Taná. Muito obrigado Eu pela que oportunidade aí. agradeço. Em nome de toda a minha família lá, a gente é muito grato a vocês aí pelo E trabalho eu que vocês também, desenvolvem. porque é Também. vice-versa. Se não fosse se não tivesse aluno, não tinha professor. Não tinha, né? Não é? Me ensinou muita isso. coisa, obrigada. Obrigada, gente. E a gente encerra o podcast aqui hoje. Obrigada por me assistirem. Até mais. Que lindo. Tchau. Não explica. Esse tipo é melhor com acrílico do que com óleo. Eu falo, nossa, aquela pessoa, ela sabe tudo. Não sabe. Eu vou misturar na tela mesmo. Entendi. Por mais que o professor falou pra mim que eu não posso.